Boa, boa. Ô, O meu áudio Del. está chegando bem aí para vocês ou tá um pouco ruim? Tá um pouco ruim, né? Eu estou ouvindo bem, Elis. Estou ouvindo bem. Tá bem? Tá Estou ótimo. ouvindo bem. Queria desejar a todos vocês bom dia. Uma frase para abertura do nosso encontrão é sobre adaptação, né? A gente está num momento muito importante de provocar adaptações. A gente vive um momento muito forte sobre mudanças na sociedade e que não poderiam deixar de impactar o nosso curso de Ciências Contábeis, que obviamente impacta diretamente na nossa profissão, né? Através disso, o Conselho Federal de Contabilidade vem provocando diversas discussões, inclusive com o MEC, o que derivou na resolução número 1 de 2023, se não me falha a memória, do Conselho Nacional de Educação. E essa resolução tem um prazo para ser implantado aí de 2 anos, o qual termina agora, né, no final de 2025. Ou seja, no início de 2026, nós todos teremos de ter um novo curso de Ciências Contábeis, um curso, digamos, um pouco mais focado em comunicação, em interdisciplinariedade, em curso focado em tecnologia, um curso focado cada vez mais no que a sociedade atual está demandando do profissional da contabilidade, né? Um curso onde a gente precisa de ter uma visão 360 para que a gente possa tomar melhores decisões, né? Então, nessa trajetória, nós já fizemos é, 3 encontros para debater um pouco mais. E aí, agora, no mês passado, nossos grandes mestres aí, vários de nós aprendemos muito com eles, né? O grande Pegas, nosso querido Maurício, Araújo, a Dani, estiveram lá em São Paulo para realmente fazer o kickoff, né, o pontapé inicial da implantação final de fato da utilização dessas novas diretrizes a partir de 2026. E aí criou-se um grupo de trabalho no Conselho Regional de Contabilidade para que a gente pudesse cumprir essa missão de entregar toda essa nova metodologia de uma maneira sugestiva, tá? É uma metodologia sugestiva, não é nada que a gente vem aqui para tem que ser assim, tem que ser assado. É uma metodologia sugestiva que nós estamos recebendo do Conselho Federal para que possamos transbordar aqui para o estado do Rio de Janeiro, tá? Então a Dani, junto com o Araújo e com o Pegas, esteve lá, trouxe todo o conteúdo, junto com o nosso presidente Maurício também, trouxe todo o conteúdo, e nós vamos fazer diversas reuniões daqui para frente até finalmente chegar ao ponto de estarmos aí maduros para fazer a implantação em dezembro e começar o semestre de 2026 já com a nova diretriz implantada em cada universidade, de acordo com a particularidade de cada universidade, né? Até estávamos discutindo uma universidade que está mais próximo do agro, eventualmente pode ser que tenham mais matérias focadas no agro, uma que está mais focada na tecnologia, está em Petrópolis, que é um grande polo tecnológico, por exemplo, pode ser que esteja mais focada na questão de conhecimentos contábeis e multidisciplinares focados na tecnologia, e assim sucessivamente, tá? Então, mais uma vez quero agradecer a todos aqui pela disponibilidade. Eu sei que é uma data difícil para todos, mas teremos aqui praticamente um encontro por mês, tá? Daqui para frente. Então, passo agora a palavra para o meu querido aqui, presidente Maurício, para o Araújo, para o meu mestre Pegas aqui, para a Dani, para que eles possam conduzir esse encontro aqui com vocês, pessoal. Um bom dia aí para vocês. Bom dia a todos. É com muita alegria que a academia está participando junto com o Conselho de Contabilidade para poder incentivar as novas diretrizes, né, do curso de Ciências Contábeis. Como foi falado aí, a questão nossa é somar e a gente contribuir para o crescimento da nossa profissão. Que a gente consiga, através desses encontros, amadurecer e nos adaptar ao mercado de trabalho para que os nossos profissionais cada vez melhorem cada vez mais. Vou passar a palavra para o Araújo e para o Pegas para poder dar continuidade e nesses encontros que a gente possa somar e crescer cada vez mais. Bom dia a todos. Bom, bom dia a todos. Bom dia, presidente Bom dia. Gilson.
presidente da academia, senhor Pegas, o Edson, todos os presentes, Dani. Muito bem, a minha fala rapidamente, né? Primeiro, aqui expressar a nossa alegria e satisfação, né, do engajamento de um projeto dessa envergadura, né? Algo assim, a meu ver, né, na minha experiência, apesar de pequena, né, de 32 anos aí, eu considero pequena, porque a gente tem sempre que aprender, mas é um projeto assim inusitado, né? Inusitado em termos de, entendeu? De inovação, né? Eu confesso, eu nunca vi, né, na história da contabilidade, entendeu? Um projeto dessa magnitude em que procura aproximar a academia do mercado de trabalho. Muito bem, você destacou, né? Eu acho que isso é um ponto assim muito importante e relevante desse projeto. Feito isso, né, o meu destaque aí para as entidades, né, CRC, a própria academia, Conselho Federal de Contabilidade, eu acho que essas entidades são os agentes que, entendeu, podem contribuir de uma forma direta para essa nova realidade que Foi a uma gente reunião do vive, CRC. né, no mundo da Perfeito. contabilidade. Bom, estivemos em Brasília, né, esse projeto, por indicação do próprio presidente Edilson, né, a convite do Conselho Federal de Contabilidade, e participamos lá de um projeto, né, de um workshop, eu, Daniele Pegas, e foi muito proveitoso. A partir daí, veio o desdobramento desse projeto aqui do Conselho Regional de Contabilidade. Sugerimos que fosse conduzido juntamente com a academia. Entendemos que esse é um projeto que a academia e o conselho, entendeu, são as entidades mais interessadas em implementação desse projeto, e isso o conselho também, o presidente Edilson aí, né, Edilson? Foi assim um entendimento completo, pleno dessa necessidade, né, da gente caminhar com a academia. E, obviamente, né, o produto final diz que são as instituições, acho que essas instituições é que vão, de fato, né, conviver e levar essa nova realidade para os nossos futuros contadores, vamos colocar assim, tá? Feito esse preâmbulo, entendeu? Quero destacar aqui a Daniele Polido, né? A Daniele tem acompanhado assim de forma muito intensa, está liderando esse projeto, entendeu? Uma área que ela tem assim, uma vocação natural, né? Todos os acadêmicos, né? Falei, Dani, esse projeto aí tem tua cara, vamos juntos. E eu e o Pega, a gente está atuando, né, como acadêmico e, claro, entendeu? A gente vai trazer agora aqui o desdobramento desse projeto, o que que a gente espera, expectativa, como ele vai ser trabalhado, como é que a gente vai conduzir. A Daniele fez aí tem uma apresentação para fazer. Eu acho que esse é um momento ímpar que a gente tem que aproveitar mesmo essa oportunidade, porque está nas nossas mãos. Eu vejo assim, falando como acadêmico, eu acho que está nas nossas mãos, entendeu? A construção desse novo cenário da contabilidade que o mercado tanto demanda da gente, tá? Eu acho que isso aí tem sido uma combinação perfeita do que a gente precisa avançar em termos do novo curso de contabilidade. E assim, Edilson, você agradeceu, mas eu queria assim, agradecer, porque eu já fui coordenador de curso de contabilidade, eu sei como é que é difícil, a dificuldade que a gente tem no dia a dia, aquela coisa toda, mas quem está aqui, eu acho que está por uma causa nobre e muito tem a contribuir. Eu diria nem a ganhar o projeto, mas a contribuir com a experiência de cada uma, né? Porque a gente não tem uma receita de bolo para passar. A gente tem aqui uma ideia de uma construção em conjunto para o melhor atendimento dessas expectativas, tá? Obrigado aí. Passa a palavra. Passa agora Então, para o Pegas fazer uma falha e a gente passa para a Dani apresentar, então. Pode isso. ser? Grande Bom dia, Pegas, bom dia, meu VP Gilson, meu grande mestre. meu comandante aí, fazendo um trabalho maravilhoso no CRC. Vamos ser rápidos até para deixar a Dani entrar no assunto que interessa, né, nos pontos relevantes aí do projeto, da etapa, que mais do que uma grade curricular, né, Gilson? Muito mais do que propor uma grade aqui e ali, nos propõe uma reflexão e um conjunto de ideias para a gente transformar esse nosso curso, nosso, sim, de todas as instituições, né, de ciências contábeis. A gente sabe a dificuldade que as instituições privadas têm em relação ao curso. A gente sabe das dificuldades que as instituições públicas têm muitas vezes, né, a dificuldade parece que não tem, mas tem muitas ali por conta de dificuldades orçamentárias. Então, uma alegria ver aqui a participação alguns conhecidos, muitos conhecidos, né? Outros a gente não tem a oportunidade de conhecer pessoalmente ainda, mas certamente teremos essa chance
de trocar ideias, de conversar presencialmente depois aqui. A minha coordenadora Thalita está aqui, do IBMEC, a Rosângela, a Márcia Rodrigues, o Cidirley, o professor Iago, né? O nosso Enilton, que faz parte aí das nossas comissões, a professora Deise, e tantos outros. Eu o professor Hugo, né? Talvez alguns outros, o Wellington, eu não posso não ter tanto contato, mas agradecemos a cada um que está aqui. E vamos lá, vamos ouvir a Dani aí para a gente avançar nessa nossa manhã de sábado aqui, com alegria, né, professor Araújo? Com alegria. Vamos lá, vamos Com ouvir aqui alegria. nossos. Com alegria, nossos- sábado, estamos aqui falando de educação, né? Realmente eu sou uma entusiasta da educação, né? Acho que a educação transforma com todos os desafios e percalços que a gente possa encarar, mas eu acho que é uma missão muito nobre aí que a gente tem. Então, quero parabenizar aí aos coordenadores que se dispuseram a estar aqui, né? Algumas pessoas conhecidas, estou vendo a Deise aí, que Deise Passo, lá do Unigran Rio, fizemos uma live sobre educação financeira, que incendiou os alunos, assim, realmente foi uma live inesquecível para mim, foi muito bom. Tem aí meu coordenador, professor Hugo Cardoso, professor do EAD, né? Eu sou professora do EAD da Uniswan, e é muita alegria poder presenciar essa transformação do ensino, né? Porque eu tenho mais de 20 anos de experiência de sala de aula e também na área contábil, né? Fui gerente de contabilidade muitos anos, mas eu era muito do presencial. Então, ter entrado no EAD também já foi uma transformação, né? Porque a tecnologia aliada à educação, ela vai favorecer que o ensino chegue aonde não chegava, né? O EAD, eu acho que tem essa missão. Então, vamos lá, vamos falar aí das nossas DCNs. Vou ser bem objetiva, né? Para a gente abrir a palavra para vocês. Fiquem à vontade, por favor, para participarem. Podem jogar no chat, levanta a mão, né? Pede aí para permissão para falar. Eu só fico sem um pouco a visão aqui quando eu projeto. Então, se alguém pudesse acompanhar o chat aí, por favor, Thelma, né? Araújo aí, Pegas, enfim. Então, vamos falar que o objetivo dessa reunião é a gente colocar todo mundo na mesma página. A gente vai falar brevemente sobre as DCNs, né, o que se pretende com as novas DCNs e também sobre o plano de trabalho que a gente está desenvolvendo, a academia, junto com o CRC e CFC, para desenvolver esse trabalho de implementação, de apoio, né, às instituições de ensino e de apoio à adoção dessas DCNs. Então, o grupo de trabalho foi formado, né, depois que teve o workshop. Então, eu entrei como indicada pela academia, né? Eu sou membro da ACERJ, Academia de Ciências Contábeis do Rio de Janeiro, e o professor Araújo e o professor Pegas entraram como representantes do CRC. Então, já desde o workshop, o CFC buscou juntar academia e CRC, dada a importância, né, da gente poder entender que na academia, né, hoje eu me dedico quase que exclusivamente à academia, né, a dar aula, essa missão da educação, a gente tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho. E o que a gente observou, né, no decorrer dos anos? Muita reclamação desse mercado de trabalho, do egresso, né? O perfil que estava saindo não estava atendendo, por diversos motivos. Tem um motivo geracional, é uma geração diferenciada, né? Que está vindo com necessidades diferenciadas, com muito apelo tecnológico. Será que os cursos estão conseguindo acompanhar isso, né? E a regionalização, acho que foram mensagens importantes. A gente tem, né, no Brasil inteiro, um curso de contabilidade, de ciências contábeis, muito padrão. Mas será que o aluno que sai dali, né, ele conhece muito o agro, se a região dele for da expertise do agronegócio? Se a região dele tiver muita indústria, né, de energia limpa, precisando de mão de obra para esse mercado, será que ele está atendendo? Então, as novas DCNs vieram com esse olhar, né? Como nós, professores, né, nós
aqui do curso podemos preparar esse aluno para o mercado de trabalho. E aí o CRC criou a comissão, então somos nós, né? Daniele Pulido, sou eu, né? Sou professora, né? Contadora de muitos anos aí, já venho trabalhando comissões do CRC já há quase 3 anos, né? Então, realizei isso hoje, né? Sou da comissão do voluntariado contábil e falo sobre educação financeira, que é um tema também que eu adoro, né? Sou especialista em educação financeira, me tornei especialista também no EAD. E aí, o professor Araújo, o professor Pegas, que dispensa apresentação, né? Já são conhecidíssimos aí, com vastas experiências nas suas áreas de atuação. Nossa querida Thelma, aí, funcionária de apoio, que está sempre em contato com vocês, né? Até tem um grupo de WhatsApp, não sei se é de conhecimento de todos, né? Que a gente coloca lá todos os coordenadores. Então, quem não está nesse grupo e que desejar entrar, por favor, manifeste-se, porque é bom, que precisando convocar para esse tipo de reunião, fica mais simples. Vamos lá. E aí, já pensando no trabalho que a gente tem que desenvolver, fizemos uma primeira reunião, né, somente entre os multiplicadores, a Sérgio, o CRCRJ, para definir como é que a gente vai desenvolver o trabalho. Agendamos essa reunião de hoje, que é um alinhamento, né, com todos os coordenadores do curso. No dia 10/7, vai ter um encontro presencial em Saquarema. A ideia é que esse encontro presencial seja bem mão na massa. Para quê? Para que a gente possa trabalhar os PPCs junto com os coordenadores, membros do NDE ou professores que vão ser deslocados, né, para fazer esse trabalho aí de transformação do PPC do curso, tá? Tirar dúvidas. Então, a gente entendeu que esse encontro presencial seria muito importante acontecer, né, para a gente poder desenrolar. Então, vai ter uma metodologia para a gente trabalhar o PPC. Então, a ideia hoje é o seguinte, a gente coloca aqui, né, pílulas aqui, vamos passar o material para vocês, comecem a trabalhar o PPC de vocês, e lá no dia 10, a gente vai aparando as arestas aí, de forma que a gente consiga, né, no segundo semestre, já ter esse PPC pronto. A ideia é que até o final do ano, todas as IES já tenham o seu PPC pronto, preparado para atender, né? Embora o prazo seja até maio de 2026, mas a ideia é que até dezembro a gente consiga dar essa segurança, né, para as IES, de forma que entre em 2026 já com o seu PPC pronto para atender as DCNs. Sobre esse plano de trabalho, alguém tem alguma dúvida? Bom dia, Ed. Já tem algum horário ou vai ser junto com... Vai ser a partir das 4 horas? Edilson, pode esclarecer? Edilson Araújo, por favor, aí, que vocês estão mais a par aí, porque vai ter o Conte Rio também, né? Até uma vai explicar melhor agora no final, mas a ideia é ser praticamente todo dia, né? Inclusive o próprio CRC ele vai convidar vocês para pagar as diárias de vocês, para vocês estarem lá conosco. Thelma, você consegue explicar aí para todos como vai funcionar esse processo? Thelma, se você está falando, a gente não está ouvindo. Cadê a Thelma? Não estou. Verifica se o microfone dela está desligado. E depois, Dani, também é importante saber o horário certinho dessas reuniões, para todo mundo botar na agenda, né? De 4 de agosto, 8 de setembro, 16 de outubro, não, 6 de outubro e 3 de novembro, o horário que a gente vai fazer essa reunião, a princípio, né? Mensal aí de agosto a novembro. Então, vamos lá, né? Eu acho que a Thelma. Eu vou Eu acho só que ela então caiu, ajudar, ela não está Dani. aí. Deixa eu ver ela aqui. Eu posso ajudar. A gente vai fazer esse encontro lá em Saquarema, até para que vocês, quem quiser continuar lá no
no próprio evento no Conte Rio de Saquarema, possa ficar. O CRC ele vai investir 1,5 diária para todos os coordenadores que desejarem estar presencialmente no encontro. Esse encontro vai ser um encontro de um dia inteiro. Eu acredito que a Dani vai fechar provavelmente aí de algo em torno de 9 às 4. E a ideia é para que a gente possa aprofundar um debate mais amplo, né? Cada um, até a Dani mesmo colocou, cada um levar a sua DCN lá e discutir. Enfim, a Dani vai fazer a grade de todo o encontro aí junto com o Araújo Pegas. E quem desejar estar no encontro e receber as diárias do CRC para custear a sua ida, e até mesmo ter indicação de hotel para ficar lá no dia e fazer o pernoite, é só chamar a Thelma. Eu vou botar o telefone. Na verdade, o telefone da Thelma já está no grupo. É só chamar a Thelma, que a Thelma vai fazer todo o trabalho aí de coordenação do pagamento de vocês, para vocês estarem lá conosco, ok? Ok. A gente vai definir a atividade que a gente vai fazer no dia 10, então logo a gente já tem um horário definido, a gente também passa para vocês, tá bom? Sobre as reuniões mensais a partir de agosto, né? Então tem aqui, deixa eu botar, agosto a novembro, a ideia é a gente fazer um acompanhamento, né? Qual que vocês julgam que é um período tranquilo para a gente fazer essas reuniões? Eu acredito que de manhã fosse melhor para todo mundo, com as 9 horas. A ideia é que seja um encontro rápido, tá? Nada para a gente entender quais são as dúvidas, né? Quais são os acertos, em que pé que está a evolução aí do trabalho junto das IEs, tá? Então, acredito que esses encontros aqui do dia 4, dia 8, dia 6, dia 3, 9 horas da manhã seria um horário bom, de 9 às 10, assim, tá? E esse do dia 10/7, a gente definindo o trabalho que vai ser feito, a gente também passa para vocês em forma direitinho, tá? Tem uma lista de presença que está no chat, peço a gentileza de vocês responderem, por favor. Por quê? Porque esse trabalho está sendo acompanhado pelo Conselho Federal. Então, a gente também tem que bolar relatórios para alimentar lá o conselho, eles poderem também fazer esse acompanhamento por lá, e a lista de presença ela é fundamental para a gente, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma questão sobre o nosso planejamento? Então, vamos seguir. Então, não esqueçam de preencher a lista de presença, né, que está no chat, por favor. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta. Tá. Bom, então, vamos falar sobre as novas DCMs, né? A gente tem a resolução número 1, né, que foi publicada em março de 24. A vigência começa em maio e a gente tem até maio de 2026 para implementar. Por isso que o plano de trabalho prevê que o PPC do curso esteja pronto em dezembro desse ano, para já começar o semestre que vem aderente às novas DCMs. Então, qual é o objetivo das DCMs? A gente até já falou aqui na abertura, né? É a gente poder alinhar teoria à prática, modernizar os cursos de contábeis com as novas tecnologias que o mercado já está usando e que o mercado vai usar, né? Inteligência artificial, respeitar as características das regiões do país. Então, a capital do Rio de Janeiro, ela tem necessidades mercadológicas. O interior podem ter outras necessidades. E a gente vai ter que entender qual é a necessidade da minha área de atuação e tentar elaborar, né, metodologias, técnicas, uma grade curricular para atender essas necessidades do mercado que a gente atua, tá? Então, isso, assim, eu acho que é o principal, né? E também trabalhar o aluno com as soft skills, né? Trabalhar o aluno para ele saber se comunicar, desenvolver pensamento crítico, usar tecnologias, integrar melhor a teoria à prática. Então, isso é um desafio, né? Face também à nova geração, né? Que a gente sabe que é uma geração peculiar, né? Uma geração que usa muito celular, mas outras tecnologias pode ter dificuldades aí de se adaptar.
Então, a gente tem desafios interessantes aí para a gente poder superar. E a estrutura da norma, ela pode ser assim resumida em 4 pilares, tá? Deixa eu botar aqui meu apontador. O perfil do egresso, qual é o perfil desse aluno que vai sair da universidade e vai ingressar no mercado de trabalho? Qual é o perfil que o mercado de trabalho deseja? Quais são os conteúdos essenciais que não vão poder faltar na nossa grade curricular? Metodologia de ensino, reflexões sobre metodologia de ensino que a gente usa hoje e o que vai ser necessário implementar para tornar esse ensino mais dinâmico e moderno. Formas de avaliação e certificação, porque o aluno hoje, aquela questão da prova, né, ela já comprovadamente não está sendo muito eficaz, né? Como melhorar essa avaliação de forma que ele possa ter o seu conceito, a gente possa conseguir avaliar o conhecimento que esse aluno absorveu, né, de forma contínua durante o curso. Então, aqui também são pílulas, né? Então, highlights aqui, bem rapidinhos. Perfil do egresso. Qual é o perfil do aluno? Ele tem que ter competência técnica e também socioemocional. Então, como é que vai trabalhar isso, gente? Trabalhar interdisciplinaridade, cruzar conhecimentos. Na hora de dar um exercício, colocar desafios para que ele se mostre, né? Então, eu também sou professora presencial no SENAC. Então, na Uniswan eu sou do EAD e no SENAC eu sou professora do presencial, nos cursos técnicos profissionalizantes. E lá a gente faz avaliação por competência e estimula o uso das tecnologias. Então, bota para apresentar trabalho de grupo lá na frente, usa o Canva para fazer a apresentação. Então, é isso, eu acho que a gente vai ter que fazer também dentro lá da nossa universidade. Trabalhar, colocar o aluno para poder apresentar, falar, fazer trabalhos em equipe, para ele desenvolver essas questões de equipe, né? Então, as soft skills, elas vão ter que ser trabalhadas de maneira, né, interdisciplinar. Não vai ter uma matéria. A gente tem que parar também com essa coisa de querer botar matéria para tudo, disciplina para tudo. Não. É a gente reformular o curso e os exercícios e os estudos de caso de forma que o aluno interaja com os outros alunos, que eles formem equipe, estimula a liderança, né, a comunicação e tudo mais. Segundo ponto, né, muita ênfase, né, na agenda ESG. Então, a gente precisa preparar os profissionais para atuar com responsabilidade social e sustentabilidade. Trazer mais essas questões para serem debatidas durante o curso, né? Então, não é ter só a disciplina, né? Não é isso. É a gente trazer cases, exercícios e colocar esses desafios aí para o aluno poder se posicionar. E aí a gente poder passar, né, o que é responsabilidade social, as ações sustentáveis, que o sustentável ele pode ser benéfico financeiramente também, a gente conseguir medir, né, as questões financeiras envolvidas. Tem CPCs, né, normas sendo aprovadas sobre isso. Então, é isso, a gente vai falar das normas e trazer para o comportamento, né, um trabalho comportamental importante. Desenvolver habilidades analíticas, tecnológicas e saber atuar nas novas ferramentas digitais, né? Desafiador isso aqui, né, gente? Isso aqui, até pergunto, né? Uma pergunta aqui para a gente depois debater. Professores, estamos preparados para isso? Essa é uma pergunta aí para ficar no ar. Bom, conteúdos que são essenciais. A gente oferecer as disciplinas obrigatórias de formação técnica. A gente não vai abandonar o técnico. O técnico ele tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Mas também pensar na inovação, tecnologia, gestão estratégica,
né? Ter disciplinas para isso, oferecer exercícios, cases que misturem essas temáticas, né? Usar softwares, análise de dados, inteligência artificial aplicada à contabilidade. Então, aqui é o conteúdo que a gente vai ter que trabalhar nesse PPC. Metodologia de ensino, essa que eu considero bastante desafiadora, porque quem é professor tradicional, né, vem naquela pegada, né, do ensino, aprendizagem, com um olhar, né, o professor ensina, o aluno aprende. E o que eu vejo hoje, quando a gente começa a estudar metodologia ativa e a gente começa a implementar metodologia ativa, né, dentro da sala de aula, a gente vê o aluno se misturando ali com o conhecimento. Então, eu acho que o aluno sendo protagonista aí do conhecimento, que é muito desafiador, gente. Assim, quando eu comecei a desenvolver metodologia ativa e no meu retorno para a academia, né, porque eu fiquei me dedicando muito tempo ao mundo corporativo somente, e voltei para a academia e tem uns 4, 5 anos, enfim, é muito desafiador usar metodologia ativa com aluno, né? É trabalhoso, faz com que a gente professor, tenha que desenvolver novas habilidades, né? Tem que repensar o curso. Então, a gente, às vezes, pegava o curso, desenhava o curso e ia com ele até 10 anos depois, estava lá o mesmo material. Não pode mais ser assim. Até porque as demandas de mercado e essas demandas tecnológicas estão mudando muito rápido. Então, hoje, basicamente, todo ano você tem que revisar o teu curso, a forma como você está dando a aula, ministrando as aulas, né? Trabalhar interdisciplinaridade e transversalidade. Isso eu tenho falado sem parar, né? Porque é isso, não é, criar só matérias, é a gente conseguir permear os temas, né, entre as disciplinas. Comunicação eficaz, pensamento crítico, comportamento ético, respeito à agenda SG. Isso tudo eu já falei também, né? Você vê? Está dentro de metodologia de ensino novamente. Porque a gente tem que desenvolver o aluno para ele ter este comportamento e não só ter conhecimento técnico do que é uma comunicação eficaz. Ele tem que saber usar, ele tem que desenvolver esse pensamento crítico. Usar ambientes digitais e plataformas de ensino remoto para complementar a formação. Então, não sei se é o caso de todas as universidades que estão aqui, né? É também saber usar a plataforma de ensino remoto, né? Saber usar da melhor forma possível, não é só ser um depositório de materiais. Colocar atividades dinâmicas para prender a atenção do aluno, né? E a avaliação, né? Trabalhar melhor a avaliação por competências, né? Então, é o que está sendo exigido nessas DCNs. Eles têm que desenvolver habilidades práticas e aplicáveis ao mercado, então é teoria com prática, estímulo a atividades complementares, então é o aluno buscar outras atividades para complementar o conhecimento. A universidade ela pode estimular isso, oferecendo palestras, então aí eu vejo na Uniswan Olimpíada Brasileira de Administração. Aí os coordenadores ficam incentivando os alunos a participarem e isso é bacana para eles, é um desafio. Participar de congressos com artigos acadêmicos. Muitos alunos acham assim, eu não tenho competência para fazer um artigo. Vai lá, coloca como atividade complementar, coloca como pontuação para ele, ó, se você conseguir um artigo aprovado, né, tem lá, ensina ele a pesquisar os congressos. Eu acho que isso vai estimular o aluno a olhar para fora, né, do extramuros, né, da universidade. Atividades de estágio e projetos de extensão. O projeto de extensão foi uma maneira, acho que o MEC vislumbrou, né, de aproximar a universidade da sociedade. Porque a sociedade via a universidade meio como um elefante branco, entre aspas, né, que é um olhar de quem não conhece o trabalho. E aí, com o projeto de extensão, começar a mostrar para essa sociedade, olha, a gente aqui pode oferecer, ajudar a sociedade de alguma forma, né? O entorno, né? Enfim, a internet, né? Para cursos EAD também, a gente tem que pensar em todos. E o TCC não é obrigatório, mas ele também, as universidades que oferecem o TCC podem
tornar o TCC, nesse mundo de chat GPT, tá desafiador, né? Eu corrigi um TCC um curso de pós, que eu, né, dei a pós-graduação na UF, né? A professora Araújo sabe disso também, foi meu colega lá de turma. E eu aceitei algumas teses inerentes, né, minha área de atuação. E qual foi a minha surpresa, né? Total inteligência artificial, sem uma citação de autor, porque a gente percebe, porque como eles não sabem ainda usar a inteligência artificial da forma correta, né? É um copia e cola assim descarado. Gente, isso aí não vai ter jeito. Veio para ficar a inteligência artificial. Como é que a gente pode tornar esse TCC, então, mais dinâmico, né? E de forma que use a inteligência artificial a favor? Eu ainda não sei, estou testando ideias, né? Mas é desafiador. Não tem mais jeito, não, gente. Tem IA para tudo agora, até para fazer pinturas, né? Para fazer textos, cálculos matemáticos. Eu usar na Uniswan e eu sou professora de gestão financeira, e falo de matemática financeira, educação financeira. E tem IA para fazer cálculo matemático. Então, é isso. Esse é o novo mundo que a gente está inserido. Bom, e já caminhando aí, né, para o dever de casa, caminhando para o final. Qual é o dever de casa das IES a partir de hoje, né, para a gente chegar no dia 10 e ter algum material para trabalhar? Rever o curso e alinhar a DCM. Simples assim, né? Tranquilo. Só que não, né? Aqui, esse material vai estar nesse arquivo aqui que o CFC disponibilizou para a gente repassar para vocês, então a gente vai disponibilizar também para vocês, juntamente com a gravação desse encontro e outros materiais. Então, aqui a gente tem 3 etapas aí para começar, para quem ainda não começou a fazer esse diagnóstico do seu PPC. Né? Fazer o diagnóstico e proposição de um currículo alinhado à DCM, depois desenvolver, reestruturar esse currículo, e depois correlacionar os componentes desse currículo, né, com as que rege as DCMs, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vão enviar os slides? Para que eu possa me... Sim, vamos enviar os slides. A gente vai enviar vários materiais, tá bom? Pode ficar tranquila aí que vão ter materiais, a gente depois se coloca também à disposição para tirar dúvidas. Eu já vou colocar até aqui, Dani, acho que o arquivo, se você não fez nenhuma alteração do arquivo que você mandou ontem à noite, eu já vou botar aqui no próprio chat para o pessoal pegar aqui Ah, logo. pode ser. Mas a gente vai fazer depois um e-mail com tudo, com o link da Tá bom, gravação, vai tá botar os bom. arquivos De também, qualquer né? maneira, eu boto aqui agora logo, Isso, pessoal. pode botar. Não fiz, não. Então, vamos lá. Então, nessa parte número 1, na etapa número 1 aí, que é a proposição do currículo, vai lá desde juntar os professores que têm esse olhar, né, tem conhecimento do curso, do mercado, trabalhar a matriz SWOT. Então, é a gente usar agora todos os conhecimentos que a gente transmite, às vezes, para os alunos, né? Usar para o nosso interesse próprio aqui em remodelar o curso. Coletar dados, isso também vai ser importante, né? Para poder entender o mercado em que atua. Então, a gente fala da capital, mas a gente tem que lembrar do interior também. O interior, ele pode ter necessidade diferente da capital. E a capital da região metropolitana pode ser também diferente da capital que está distante da região metropolitana. Gente, é assim. Então, vai dar trabalho mesmo. A gente poder entender, né, o que o mercado precisa. Poder, qual é o perfil do egresso. Ir lá no apêndice da DCN e olhar todo o perfil do egresso que está sendo exigido lá. E ver como é que a gente tem que trabalhar esses saberes, né? Identificar os conceitos fundamentais, que eu falei aqui, né? Então, já estão identificados. É a gente poder alinhar teoria e prática,
melhorar as metodologias de ensino, de forma que a gente faça uma metodologia ativa, usando tecnologias, né, integrando teoria e prática, trabalhando as soft skills, né, agenda ESG, muita coisa, gente. Etapa 2, estruturando um currículo. Então, a primeira etapa de diagnóstico é fazer levantamentos, né, de dados e olhar para o nosso PPC atual. Agora a gente vai Não tá estruturar o carregando, currículo. não. Tá carregando, não. Alguém quer fazer uma pergunta? Mari, iPhone de Mari. Não? Então, vamos lá. Não, Daniela, desculpa. O microfone Nada, abriu. tá joia. Vamos continuar, então. Vamos reestruturar o currículo. Vamos entender o objetivo de aprendizagem, competência do curso e perfil do egresso. Aí agora é poder fazer a interligação de tudo lá que está falado na DCN. Então, esse detalhamento tem lá nas DCNs, tá? Então, a gente disponibiliza também para vocês. Estruturar o percurso formativo, desde o primeiro período da faculdade até o final. Qual vai ser o percurso, a forma de avaliar esse aluno, né? A interdisciplinaridade, aquilo tudo que a gente já falou. Redundâncias de conteúdo, né? Isso aqui é o momento ideal, aí a gente às vezes sempre tem desejo de fazer isso. Então, esse é o momento, né? Conteúdos repetidos, o momento agora é de enxugar, já que está tendo esse olhar, aproveitar para botar ordem na casa, né? Experiências de aprendizagem, correquisitos, pré-requisitos, rever tudo isso aqui, ó. É muito trabalho, por isso que não pode deixar para ser feito na última hora, né? Etapa 3, né, e a última, a gente poder correlacionar os componentes, né, e alinhar todo o nosso curso. Então, a gente já viu o curso, definiu percurso formativo, agora vamos fazer o pente fino, né, o alinhamento fino, o ajuste fino, e a gente ver se está tudo alinhado mesmo, né. Objetivos de curto, médio e longo prazo do curso estão sendo atendidos? Atividades de metodologias de ensino, alguns cursos até podem propor, né, para os professores, olha, usa dessa forma, né, para tornar o curso dinâmico. E avaliação, instrumentos de avaliação. Como é que eu estou avaliando meu aluno? Né? A prova escrita, presencial, outras atividades também que agreguem valor. Participação em congresso também pode ser avaliação de aprendizagem, começar a ter esse olhar, né? Estrutura física necessária. Isso aqui é um ponto muito importante, né, gente? Porque a gente sabe, tem um mundo ideal e um mundo real, né? Mas a gente tem que olhar a estrutura física. Tem condição de atender isso tudo? Né? Saiu até uma nova norma aí do ensino EAD, fresquinha aí, saiu agora em maio, dizendo lá que os polos não vão ser mais, não podem ser mais compartilhados, enfim. Então, vê uma mudança grande aí. Pode ser oportuno aproveitar esse momento de revisão de PPC para as universidades que oferecem ensino EAD também já olhar com esse olhar, né? Para o ensino EAD, já olhando as novas normas que saíram agora fresquinhas, agora em maio. Oi, Dani, se me permite aí uma parte, professora Sim, Rose, da Unilei e da Estácio, tudo bem? tudo bom? E a todos os colegas. Essa questão de a gente aumentar essa aprendizagem tecnológica, eu vejo realmente como extremamente necessário, porém, como outros pontos aqui levantados, muito desafiante, porque eu vivo essa experiência do presencial e do EAD, como você também relatou, há muitos anos. E no presencial, a gente tem um laboratório de informática, você disponibiliza um programa, você faz uma parceria, várias empresas têm os seus softwares acadêmicos, né, que favorecem ali uma escrituração digital, uma simulação ao SPED, enfim. Agora, no EAD, né, porque os nossos alunos, e pelo menos para mim é uma verdade nua, né,
eles muitas vezes não têm um aparelho que consiga assistir a um encontro, por exemplo, síncrono, porque, né, não suporta, não tem dados, enfim. Então, assim, realmente, como eu falei, eu iniciei aqui a minha fala, eu acho que é um desafio muito importante que a gente precisa pensar, né? Como a gente consegue levar essa questão né, do aprimoramento, do desempenho tecnológico, diante de tantos outros que aqui foram colocados, mas eu fiquei com essa questão, né, por ter essa vivência dioturnamente, de como que a gente favorece esse aluno em detrimento dos demais. Então, assim, né, você tem aqueles que vão ter condições de baixar um programa ou de rodar o web no programa para fazer esse tipo de manipulação de dados, enfim. E os que não podem, e os que não têm. Né? Então, é realmente algo que a gente precisa botar na mesa. Mas, enfim, queria compartilhar aqui com vocês, acredito que a grande maioria não viva cenários diferentes, salvo aqueles que não têm a experiência do EAD. Mas, enfim, Muito boa a desculpa sua por colocação, muito boa, assim. E eu acho, né, até me permite aí, dei aula na Estácio Pra cá. até o ano de Ué, 2010. vamos em direção à Orna, né? Não, é não? Porque Opa, aí a gente pode chegar até a padaria lá e perto do Rio. quem que vai para a padaria, gente? E, e eu também sou professora do EAD e eu tenho, né, essa questão também, né, lá no curso, e é desafiador realmente, né, algo que a gente tem que pensar. E por isso que esses encontros, né, o encontro do dia 10, gente, vai ser mais estendido, por quê? Porque a ideia lá no dia 10 é que a gente também possa trocar experiências e aprender com o que deu certo para o outro. Então, a gente vai ter mais tempo para ouvir o que o outro fez e está dando certo e poder ter ideias para implementar na nossa IE também. E Não, isso esse brainstorm também ele eu é posso. extremamente enriquecedor, né? É, O brainstorm, né? A possibilidade da gente ouvir boas práticas e também, aí, claro, compartilhar as nossas, isso é porque muitas vezes a realidade do outro não se adapta à nossa, mas a gente faz ali, apara algumas arestas isso e, aí, né, consegue implementar. isso Não, eu acho aí. fantástico. E outra coisa também, nós estamos aqui, estamos dentro de um grupo maior, que no CFC está montado para isso. Então, a gente pode buscar questões aqui e levar para lá. E olhar em outros pontos, né, do país, como é que essas questões estão sendo É. superadas, né? Então, assim, a ideia aqui, gente, a gente aproveitar realmente a oportunidade que está sendo dada para trabalhar esse olhar, né, para o nosso PPC, para as novas necessidades, e se está com problema, traz para o grupo. A gente vai debater internamente dentro do grupo do Rio de Janeiro e eu levo isso aí lá para o grupo do federal, que a gente vê no país inteiro lá. Então, bota todo mundo para pensar. A gente não expõe qual foi a universidade, obviamente, né? A gente vai falar da situação problema. E aí todo mundo ajuda. É um grupo muito participativo e eles estão à disposição também para fazer essas trocas. Então, acho que vai ser oportuno, assim, a gente falar sobre isso, né? Oi, bom dia. Não sei se eu Oi, posso falar. Tudo bom? vai sim. Eu sou Cleia aqui da Rural. Estava até aqui pensando que eu tenho que chamar uma reunião aí do ENAD, né? Que eu lembrei agora das portarias aí do CRC, e saiu o ENAD, né? O calendário. Aí vou botar isso lá no grupo. Então, aproveitando essa sua fala, eu estou vendo que tem outras universidades aqui federais, né? Já trabalhei em privada, sei como funciona. E na federal a gente tem um problema muito sério com essa parte da tecnologia. Por quê? A maior parte das universidades que eu consultei, eu estou fazendo um diagnóstico para o meu PPC, né? Então, estou identificando os gargalos e essas questões que o MEC está impondo, né? Que tem todo um sentido, enfim. O que acontece? As universidades públicas, na sua grande parte, as que eu consultei, elas não têm o Windows, a gente usa o Linux, né? E por isso, os softwares de contabilidade, principalmente, que a gente até consegue as licenças gratuitas para a universidade, eles não se aplicam a esse tipo de sistema operacional.
Então, inviabiliza essa modernidade dentro da universidade. Então, assim, do mesmo jeito que eu penso que o MEC impõe para a gente também tem que tratar esse sucateamento e essa queda de orçamento, essencialmente para as universidades públicas. Aí eu queria fazer uma proposta aqui, né? Um apoio das universidades públicas, depois a gente fazer um grupo nosso aqui do Rio de Janeiro, e junto com o CRC e o CFC, tratar esse problema com o MEC, né? Porque só exigir sem dar o mínimo de qualidade e condições, eu acho que a gente está aceitando muita opressão, né? Então, a gente tem que se colocar também, né? Tratar das nossas dificuldades, das nossas necessidades básicas, né? Então, eu queria propor isso aqui ao CRC, deixar isso aqui aberto para os colegas que eu estou vendo aqui das federais. Eu sei das dificuldades das particulares, mas assim, a gente não chega nem perto do sucateamento que a gente está tendo nas universidades federais com esses cortes orçamentários, e a gente não tem esse problema resolvido até hoje, né? Então, assim, aí coloca mais isso tudo agora, a gente tem que mostrar que a gente não vai aguentar. Então, eu queria esse apoio, esse CRC, vou conversar com os colegas das outras federais e, de repente, a gente fazer uma carta em conjunto, tá? Eu queria pedir esse apoio. Se todo mundo concordar, depois eu vou conversar com os colegas individualmente. Sim, acho que é importante, acho que esse é o momento da gente colocar essas cartas na mesa, né? Acho que eu vi que tem representantes da UFRJ, da UERJ, eu não vi, não reconheci pelo menos, né? E eu acho que a gente tem que realmente colocar as cartas na mesa. Fica aí a dica aí, né, para a gente fazer esse grupo, fica registrado aqui, fazer um grupo em paralelo e ver como a gente trata essas questões já junto ao MEC. Enquanto não consegue suplantar essas questões de estrutura, tem um plano B aí que consiga atender meio que parcialmente aí tantas demandas tecnológicas. Então, a gente pode também levar isso para o grupo principal, né, lá do CFC, que vai ver Brasil todo, porque certamente, né, as públicas do Brasil todo têm questões parecidas, e ver como é que eles têm um plano B lá, e de repente até unir esse pleito aqui do Rio de Janeiro com o pleito das outras universidades públicas e fazer algo conjunto, tá? A gente pode pensar nisso aí. Né, Araújo, né, Pegas? O que vocês acham? Pegas, quer falar, Pegas? Eu vou comentar também um pouquinho. Não, acho que a linha é essa mesmo, né? Um desafio, eu estava prestando atenção em tudo aqui, né? A professora Cleia estava falando, né, dessa dificuldade toda de integrar o processo tecnológico. A gente vê o dia a dia, né? Aí a gente tem o problema do aluno, nem sempre o aluno hoje é um aluno muito diferente, é um desafio para todos nós que somos coordenadores. Eu não sou coordenador, tá? Nunca fui coordenador de curso, também não é minha praia, não é minha expertise, sou só professor. Mas eu acompanho meus coordenadores sempre, tento ajudá-los ali no dia a dia, vejo a dificuldade deles, de vocês, né, na verdade, no trabalho. E todos nós somos coordenadores e professores também, né? Além de coordenadores, atuamos na sala de aula. Pô, e a aula que a gente está dando hoje não é a mesma aula que a gente dava, eu não vou nem dizer em 2019, antes da pandemia, não. Não é a mesma aula que nós demos há 2 anos, mais ou menos, 3 anos, quando voltou da pandemia para presencial, né, no 21. Alguns voltaram em 21, outros em 22, porque essa evolução, é uma revolução, né, que está acontecendo e vai acontecer mais ainda, né? A gente está no meio de um processo de reforma tributária que vai reordenar tudo. Hoje, o profissional de contabilidade, principalmente os mais novos, eles estão envoltos aí num volume de obrigações acessórias que a gente acaba se confundindo às vezes, achando que esse é o trabalho do contador, né? Esse é o trabalho do contador, a gente escuta muito ali. Eu quero ver a prática, eu quero ver o dia a dia, porque eu quero ver como é que faz a FD Contribuições, como é que faz o FD Reinf, como é que integra a ECD com a SF ali. Quer dizer, ele acabou botando a contabilidade, né, Dani Araújo e todos
outros colegas aqui. A contabilidade num aspecto meramente fiscal, e não é isso, né? A contabilidade é muito mais importante que isso. Eu acho até que a reforma tributária não vai ser curta, vai ser longa, mas vai ser um processo de reconstrução. Até alguns têm usado esse termo, né? Trazer o profissional de contabilidade um pouco de volta para o seu leito ali, para o seu caminho, para o seu rumo tradicional. Então, eu vejo isso tudo aí, esse conjunto do que a gente está falando como um desafio enorme. Vai ser muito bom, né, Dani? A gente ouviu um pouquinho os colegas, né, porque a gente tem aqui, pô, entraram muito mais colegas depois que a gente começou, né? A gente tem gente aqui com perfil muito diferente e visões do setor público. Temos colegas aqui com visões, e mesmo dentro do setor público nós temos diferença ali, colegas do setor privado que enfrentam as suas dificuldades diárias ali para tornar seus cursos atrativos. Alguns têm conseguido cursos presenciais, né? Alguns têm mais dificuldade presencial, hoje está no formato totalmente EAD. Você vê o que aconteceu com a Unigran Rio, né? Da professora Deise aí, que está aqui, um curso que teve tinha um grupo presencial enorme. Hoje tem, graças a Deus, muitos alunos, mas totalmente no formato online. Quer dizer, a Uniswan com seus desafios lá, mantendo o curso. A Gabriela, que vai sair. Gabriela, que pena que você vai sair, Gabriela. Você podia estar aqui, porque seria bom te ouvir. Tomara que você possa ficar um pouquinho, para falar um pouquinho aí da tua experiência. Você agrega muito, conhece muito o curso, tem um trabalho maravilhoso aí na Unilassalle. Então, seria bom, Dani, a gente ouvir os colegas aí. Isso. Tomara que todos possam falar para a gente ouvi-los, né? O espaço está aberto aí, gente. Araújo, você tem alguma coisa aí para acrescentar? Sim, tenho sim. Dani, primeiro assim, eu queria te parabenizar pela apresentação, né? Realmente foi assim uma apresentação muito pedagógica, né? Muito assertiva, né? Do ponto de vista da necessidade, né? Desse engajamento todo. Parabéns aí pelo brilhante trabalho aí que você está aí na coordenação desse trabalho, tá? Eu acho que isso é um ponto que eu queria destacar. O outro ponto, né? Ouvir a fala da professora da Estácio, todo mundo, né? A gente, né, Pegas e Daniela, todo mundo, a gente assimila-se de imediato, porque a gente sabe exatamente a aflição, né, que a gente tem como professor, como profissional da educação, né? Esse, de fato, é o espaço que nós temos aqui para essa comunicação direta. Eu acho que essa demanda da questão tecnológica das universidades públicas, pelo que a gente pôde perceber lá, Dani Pega, lá no encontro em Brasília, eu acho que ela vai ser muito parecida com outras regiões do Brasil, entendeu? Mas nós temos o contato direto com o conselho. Eu acho que a gente pode, como diria, né, no bojo, né, desse projeto, eu acho que esse é um item que a gente pode comunicar ao Conselho Federal, até para ouvir deles qual é a opinião deles. De repente, vai dizer, olha, o caminho não é por aqui, ou sinalizar uma outra alternativa. Eu acho que a gente pode dar voz a esse pleito, a essa questão, a essa necessidade que a gente identificou, quer dizer, já era conhecida, mas, como você bem colocou, né, ela vai para a mesa da discussão. Eu acho que a gente pode levar nos relatórios que a gente vai apresentar mensalmente para o Conselho Federal. Eu acho que esse é um ponto que eu entendo que é até um dos primeiros que a gente pode colocar, porque, entendeu? O próprio Conselho, em contato com o MEC, né? Porque o Conselho Federal ele está muito conectado com o MEC, né? Dá para a gente perceber como ele está agindo de uma forma rápida, né? E Dani, e você como coordenadora, você tem um contato direto com o Donizete, com o Elias, você entendeu? Você pode estabelecer o contato, de repente já tem essa demanda lá, e a gente só iria mais engrossar esse caldo, até para a gente delimitar, né? Porque a gente tem uma expectativa quando chegar na universidade pública ou numa privada, por exemplo, não ter esse caminho. Poxa, a gente poderia ter levantado essa bandeira antes, que daria tempo. A gente até pensar no plano B, né? Porque uma coisa a gente já tem certeza, é irreversível, né? Eu acho que essas diretrizes, com tecnologia, sem tecnologia, entendeu? Cada um com a sua dificuldade, né? Cada um com suas limitações. Mas eu queria, de tudo isso, destacar um outro ponto, que o Conselho de Contabilidade, o nosso RC, com a academia, nós estamos aqui, né, empenhados, né, em nome da nossa classe contábil e acadêmica, né, que são duas classes, e por vocês todos contarem com a gente.
isso aqui é uma iniciativa, eu diria, não é nem voluntária, é um compromisso com a classe, é um compromisso com a nossa profissão, com a sociedade, e o Conselho, junto com a academia e o Conselho Federal, estão disponíveis para, entendeu? Em conjunto, a gente fazer essa atuação e colocar o gargalo na pauta. Eu acho que é por aí. E as universidades, entendeu? Que no fundo, no final de tudo, elas são as grandes representantes, as maiores interessadas no desfecho desse projeto, né? Eu acho, estou com a companhia aqui, ó, estudou também aí dentro desse universo da contabilidade. Então, nós temos professores. Do meu professor Pegas, pode me ensinar tudo de reforma tributária, gente. Quantos sábados pela manhã, essa hora, estávamos juntos, né? Muito Nossa, um bom. monte, né, Desculpa Patrícia? Um atrapalhar, monte. gente. Boa reunião. Olha essas descobertas aí, você vê como é que a contabilidade tem uma força, entendeu? Incrível, né? Obrigado. Então, esse apoio nosso do CRC, eu queria colocar em nome do presidente Rafael Machado, do presidente Pegas, do presidente Edilson, que é um, entendeu? Que prontamente Edilson aí não tem colocado nenhum embaraço. Então, esse é o momento da gente recorrer a esse apoio que está aqui disponível, à nossa disposição, para esse contato direto, em todos os sentidos, inclusive uma demanda que não se limitaria à universidade pública, de repente é particular também, que a gente pensa na universidade particular como negócio, mas ela também tem suas dores, né, Pegas? Tem suas aflições. E a gente está aqui para colaborar, né? Nós estamos aqui olhando para o curso de contabilidade, né, que tem suas vertentes presenciais, online, pública, privada, particulares. Mas no fundo, né, o problema é igual para todo mundo. Uns têm mais recursos, outros têm menos, mas a dor é a mesma. Então, eu queria fazer essa abordagem, entendeu? Porque o conselho está à nossa disposição aqui. Eu acho que é o maior franqueador desse projeto. É um projeto que a gente está levando para as universidades, entendeu? Por todo o custo do CRC, como o professor Edilson já comentou, Edilson comentou, entendeu? A gente vai levar os coordenadores, o conselho vai apoiar financeiramente, com custeio. Eu acho que esse é um momento assim que a gente tem, é um momento ímpar nosso, e todos estão convidados, tá? Era essa abordagem final que eu queria fazer, entendeu? E deixar o nosso contato à disposição. E o contato é direto, tá? Todos os coordenadores, eu vi que a Deise está aqui, fiquei feliz de saber que a Deise está aqui, que eu não tinha visto. Deise é uma parceira da Unigra Rio aí de É, décadas, né? eu coloquei os Então, nossos contatos na última né, tela, todo mundo viu? Que eu olha, já descompartilhei, se quiser eu compartilho novamente. Todo mundo pegou? né? O material também vai ser disponibilizado, né, para, Vai, tá aí, ó. né, aqui. Então, esse é o nosso momento. Eu diria que é um momento nosso. Quando eu falo nosso, eu incluo as universidades, que é um grupo, que a gente quer um profissional qualificado que atenda essas expectativas. E o nosso contato com o Conselho Federal, né, esse contato é direto, não tem restrição nenhuma. Então, o que a gente detectar aqui no nosso grupo, a gente comunica com o Conselho e traz a devolutiva, até para a gente saber que caminho a gente pode tomar. Então, acho que esse é um ponto assim central do que a gente tem para colocar para você. E o CRC, eu acho que o CRC está fazendo um papel extraordinário junto com a academia em promover esse debate, tá? E trazer todo mundo juntos para que a gente tenha, no final, aquele profissional que o mercado demanda. Eu anotei outras coisas aqui, mas eu vou deixar para o dia 10, uma coisa mais operacional, de discussão de ponto Isso. de vista, tá? Dia Que aqui 10 a a gente, né, ideia, gente, é de fazer mão na massa mesmo. Vamos levar o que a gente pesquisou, então seria bom daqui até o dia 10 já olhar para o PPC, fazer aquele diagnóstico, já ter mais intimidade com as DCNs e o próprio PPC, os desafios que estão encontrando, para no dia 10 levar e a gente poder fazer. Vai ter um espaço para essa troca entre as IEs, né? Então, isso é importante. E o que vocês forem descobrindo no meio do caminho até o dia 10, pode me mandar, manda por e-mail, entre em contato comigo, porque eu já posso também já ir fazendo essa interface junto com um grupo maior do Conselho Federal e, de repente, no dia 10, já levar soluções ou, né, exemplos de como foi superado algum tipo de desafio em outros estados e vocês verificarem se faz sentido dentro da organização que vocês atuam, né? Alexander Lima levantou a mão, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Bom dia,
professor Araújo, Egas, Edilson. Bom, a minha contribuição é muito rápida, assim, para poder compartilhar que as dores que a gente observa na universidade pública relacionada à tecnologia também, né, nas instituições particulares, elas são atenuadas, porém também elas existem, né? A gente tem aí, até por conta das dificuldades orçamentárias, né, você manter uma sala de aula com computadores individuais ou até mesmo para grupos, né? Isso, tendo que compartilhar isso com outros cursos, também é muito desafiador, né? E talvez seja esse o principal calo, né? O principal problema que a gente tem aí para a implementação integral da nova DCN. Eu faço parte de uma instituição que, desde 2017, a gente ousou trabalhar numa matriz por competências, a gente avançou para uma matriz por aprendizagem baseada em projetos, inclusive o Edilson já teve a oportunidade de estar aqui conosco, o professor Araújo também. Essa construção é uma construção muito desafiadora, mas ela, de fato, ela faz a diferença. E aí fica aí registrado, né, que tanto o Conselho Federal, o Conselho Regional, mais uma vez, vai na vanguarda, né, com essa proposição de uma aprendizagem um pouco mais significativa, baseada em projetos, numa matriz por competências, né, numa avaliação que não seja somente uma avaliação somativa, né, aquela avaliação de prova. A gente não pode abandonar a prova, até porque nós temos aí um exame de suficiência para qualquer ponto, então esse aluno precisa estar habituado a esse tipo de avaliação também, mas o trabalho das competências socioemocionais, através dos trabalhos em grupo, através da apresentação dos projetos, são fundamentais para que a gente consiga aí fazer com que a gente tenha um egresso melhor preparado para o mercado de trabalho. E aí, óbvio, né, que a gente tem um encontro do dia 10 para a gente poder compartilhar algumas experiências, e o fórum aqui não é esse, né, o fórum é da gente compartilhar as nossas ansiedades e de fato, né, tentar se animar para que a gente consiga aí oferecer um curso de ciências contábeis que seja realmente melhor alinhado, e eu não vejo isso em outro conselho, nem em outra conselho profissional, essa iniciativa de ter uma DCN que vai ao encontro daquilo que certamente muitos de nós em sala de aula já perceberam, né, de que a gente precisa migrar de um modelo tradicional, conteudista, baseado em disciplina, para um modelo, né, baseado em competência, baseado em projeto. Isso vai implicar uma mudança de matriz aí para matrizes talvez um pouco mais enxutas, com cargas horárias um pouco maiores, né, por projetos ou por disciplinas, como queiram chamar. E o desafio é grande, mas eu tenho certeza que o resultado a médio e longo prazo vai ser excelente. Então, coloco aí à disposição, estou animado e espero com todos aí a gente poder construir isso juntos da melhor forma possível. Me perdoe estar com a câmera fechada, que eu estava em deslocamento, estou aqui na instituição e agora um pouco mais de tranquilidade para poder falar com vocês. Dani, você está sem som. Daniel, seu microfone está fechado. Ah, é verdade. Vendo o professor Aníbal com a mão levantada, coordenador lá da Uniswan, presencial. Muito bom. Tem mais alguém? Deixa eu ver. O Alexander pode baixar a mão, né? Isso. Agora é o Aníbal. Vamos lá. Oi, Pode falar. pessoal, bom dia. Bom dia, parabéns, Dani, pela apresentação, parabéns ao Conselho pela iniciativa. Desculpa a minha voz, eu estou essa semana muito gripado, acho que todo mundo, né, tá ficando muito resfriado essa semana. E eu ainda fui na farmácia agora, até entrei mais tarde um pouco na reunião, demorei na rua, mas os desafios aí o professor Alexander acabou de falar, né, a gente também trabalha desculpa, quero cumprimentar também os colegas que estão presentes aqui, coordenadores, professores também, o professor Pegas também, um prazer ver todos aqui nessa discussão. Com certeza as cabeças mais ilustres aqui no ensino, hoje trabalhando em prol de superar desafios, né? A professora Cléia falou desafio importante também do público. A gente também tem os nossos dos privados, né, que conhecemos bem. Então, e esse diálogo, esse canal aberto vai ajudar bastante a gente a encontrar essas soluções. A gente vem discutindo lá na Uniswan, no presencial,
O professor Hugo também está lá, mas tá no EAD, né? E, e a gente discutiu durante 7 semanas, foram 7, 8 semanas, de fevereiro a março, a gente discute uma nova matriz. A gente também trabalha por competências. Tem os desafios da prova, da avaliação, que a avaliação a gente não pode mais exigir que o aluno simplesmente, como há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é, é, a melhor nota vai ser para o aluno que consegue memorizar melhor aquele conhecimento, né? Na verdade, hoje o aluno ele acessa tudo praticamente mais rápido do que a gente possa explicar com o celular na mão. Então, e as provas, a gente sabe que os alunos, as atividades avaliativas que ele faz remoto, ele vai usar os recursos, assim como nós usamos também para fazer as nossas pesquisas, preparar os melhores exercícios, atividades. Ele também vai usar. Então, a gente tem que fazer ele usar a favor do conhecimento, simular situações que ele vai vivenciar no mercado de trabalho, vai precisar fazer esse tipo de consulta, e sair bem sucedido, né? A encontrar soluções para a empresa dele, para o cliente dele, através de pesquisas. Então, é um desafio grande, porque esse mesmo aluno, ele vai fazer o ENAD, vai fazer o exame de suficiência, e a gente e são provas que, apesar de explorar no aluno a capacidade crítica, analítica, são provas que o aluno vai ficar sentado ali 2 horas, 3 horas, fazendo a avaliação, e ele vai precisar ter aquela memorização do curso, não só dos últimos semestres, não é uma prova do semestre atual, mas de todo o curso, né, de vários conhecimentos diferentes que ele tem ao longo do curso, envolvendo ainda conhecimentos gerais, quando a gente fala do ENAD. Então, são desafios muito grandes. No privado, a gente também é avaliado a cada ENAD, né? Nós, como professores, nós, como coordenadores, nós também passamos por essa avaliação através do desempenho do aluno, porque a gente precisa apresentar para o mercado alunos capazes de fazer um bom trabalho, desenvolver bons trabalhos, raciocinar, e encontrar soluções para os seus clientes. Mas eu vejo hoje que a prova do exame de suficiência, do ENAD, elas não acompanham esse tipo de pensamento, pelo menos até agora. Eles cobram do aluno mais a capacidade de memorização, de resolver questões, do que propriamente de entender a situação de um cliente, ter um comportamento adequado à frente do seu cliente, à frente da sua empresa, e que isso que a gente está buscando trabalhar no ensino por competências. Como ele vai lidar com uma pessoa que está precisando de um determinado tipo de auxílio em suas questões. E a gente está trabalhando bastante para desenvolver essas habilidades, competências também, as atividades de extensão. E aí a gente faz atividade, a gente esteve na Praça Expedicionária com a Receita Federal, atendendo as pessoas, população de rua. A gente esteve ali eles estavam fazendo a regularização do CPF, estavam fazendo a declaração de imposto de renda. Tivemos também no metrô fazendo outras atividades. Então, essas atividades, sim, preparam o aluno mais para o mercado de trabalho, que é o que ele vai lidar com o mercado. Eles estão preparados para isso, né, com conhecimento, mas eles estão vivenciando ali como será atender o seu cliente, né? São desafios muito grandes, porque o tempo é curto,
são 8 semestres, a gente divide metade com administração, e aí a outra metade, cada vez menos, cada vez mais ensino digital, né? Cada vez menos ensino presencial. Então, a gente perde um pouco esse contato com o aluno. Aí vem a inteligência artificial para competir, ou para a gente entender ali como é que a gente vai usar isso a nosso favor. E a nova matriz curricular, que assim, traz uma visão mais moderna necessária para o novo profissional de contabilidade, claro, mas que a gente precisa conciliar todos esses fatores, que são as nossas dores, né? No desenvolvimento, na transformação do nosso estudante em profissionais de ponta, né? Em profissionais capacitados para exercer a função. Então, esse bate-papo aqui, eu acho que é importante, agregador, todo mundo falar aqui das suas necessidades, né, do que está fazendo de bom, né, do que não está dando certo, do que está dando certo. Eu acho que faz todo mundo crescer um pouquinho, porque no final a gente está no mesmo caminho, a gente está na mesma estrada, né, e aí um ajudando o outro que vai melhorar, vai ser legal para todo mundo. Obrigado pelo espaço. Muito bom, muito bom. Mais algum outro professor gostaria de comentar, colocar suas impressões, suas dúvidas? Se não tem mais nenhuma colocação, acredito que a gente possa encerrar a reunião, né? Pegas Araújo, vislumbram algum comentário adicional sobre o trabalho, o Edil, Não, o só papel? agradecer aí os colegas, a gente sabe o tempo como é corrido de todo mundo, né? Como todo mundo tem, Verdade. todo mundo tá com um monte de coisa para fazer aí, mas acho que foi o início importante da gente fazer, né, Araújo? Vamos em frente, Dani. Parabéns mais uma vez pela sua apresentação aí, pela condução, e vamos em frente, tem um trabalho gigantesco pela frente, e como muito bem foi dito pelo querido professor Aníbal aí, é claro, cada um tem o seu interesse, sua necessidade do curso ali individual, é evidente, mas o coletivo acaba ajudando depois individualmente todo mundo, e isso é sempre muito importante, esse trabalho aqui. Bem, vamos que vamos. Vamos que Dani, vamos. o conselheiro Edilson, ele está na sala, mas eu não sei se ele não está conseguindo falar, para agradecer a presença de todos, né? E em nome do presidente, Rafael, e também do conselheiro Edilson, e falar que o CRC vai custear as despesas da ida, né, lá para o evento de Saquarema, no dia 10 de julho. E quem quiser participar e puder, pode informar para a gente, ou lá no grupo, ou pelo nosso e-mail mesmo. Aí o conselheiro Edilson pediu para eu falar isso com vocês, que o CRC vai custear a ida de vocês. A gente pode, né, Thelma, nesse e-mail que a gente vai enviar o material e o link da gravação, colocar lá orientações, né, para a pessoa que vai participar do dia 10, Responder o preencher e-mail, algum né? link, alguma coisa assim, né? A gente faz Tá isso ótimo. e organiza melhor, né? Vamos fazer assim. Muito Tá obrigada, ótimo. pessoal. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, de tempo, de atenção, né? Com esse cuidado. E a gente está à disposição aí para poder auxiliar nesse processo, né? Que é um Isso, processo e o muito particular, muito individual, né? conselheiro Assim, Edilson colocou aqui que está num lugar que não tá, a conexão não está boa, tá e ele está boa. agradecendo realmente a presença de todos. Tá joia. Obrigada, Edilson. Obrigada também pelo Parabéns, apoio do Daniele, CRC, né? parabéns todo mundo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, Aí, gente. gente. Tchau. Tchau, obrigado, parabéns, né? Obrigado mesmo. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Bom Um abraço. final de semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana.